o que aconteceu com o pessoal da esquerda quando houve o golpe de 64. Imediatamente após o golpe, começou um brainstorm na esquerda. Esse brainstorm durou pelo menos 10 anos. Né? Ninguém sabia imediatamente o que fazer. O que eles estavam tentando é entender o que tinha acontecido. Tinham levado a porrada tão forte que não sabiam de onde tinha vindo. Sobretudo, eles ficaram muito assustados ao ver, vamos dizer, a reação popular que houve contra o governo João Goulart. Eles não estavam preparados para isso. Eles achavam que eles eram adorados, que a massa estava com eles. E chegou na hora, viu que a massa estava 80% contra. Aquela famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, teve mais de 1 milhão de pessoas naquela época em que o Brasil, veja, quando depois houve a marcha de 1 milhão, o negócio do Collor, da campanha pela ética na política, e diretas já, essa coisa toda. Quando houve a diretas já e a campanha contra o Collor, a população brasileira já era 30 milhões de pessoas a mais. Então, quer dizer, você botar 1 milhão de pessoas na rua em 1964 é um milagre. Seria a mesma coisa que você botar 5 milhões hoje. Então, sem dúvida, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi a maior manifestação popular da história brasileira. O pessoal esconde isso, dizendo assim, ah, não, mas na direta já teve mais. A diz sim, teve um pouquinho a mais e 30 ou 40 anos depois. Quer dizer, a população no Brasil na década de 60 era o quê? 60, 70 milhões de pessoas, hoje são 180. Então você tem que jogar as coisas na proporção. Aliás, falando nisso também, quando o Lula se gaba de que ele tirou 30 milhões de pessoas da pobreza e as colocou no mercado como consumidores, o regime de 64 fez mais do que isso, porque numericamente ele colocou o mesmo número, 30 milhões de pessoas. Vocês estudem a economia da época, vocês vão ver que isso aconteceu. 30 milhões de pessoas saíram da total marginalidade econômica e entraram no processo de produção. Eles deixaram de ser mendigos e tornaram cidadãos. Né? Proporcionalmente, com a população era muito menor, isso aí foi uma realização econômica infinitamente maior do que a do Lula, e ninguém fala disso. Mas, voltando, o pessoal da esquerda levou aquela porrada, não entendeu o que tinha acontecido, então qual foi a primeira reação? Tentar entender. E para tentar entender, é preciso um debate que se prolongue, envolvendo dezenas e dezenas de pessoas, as melhores cabeças que havia na esquerda na época. Se você procurar na biblioteca uma coleção de uma publicação chamada Revista Civilização Brasileira, ali você tem um bom mostruário da discussão. Claro que não foi nem tudo que foi abrangido nessa discussão aparece na revista Civilização Brasileira, mas era a melhor publicação de esquerda que tinha na época. E ali então você vê uma espécie de um resumo, um pequeno mostruário do que foi a discussão da esquerda, uma discussão muito séria. Eles não estavam para brincadeira, não. E sobretudo, ninguém ali era louco de dar um desespero imediatamente e sair dizendo: o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Né? O pessoal da esquerda é mais profissional, então eles já sabem que um plano de ação não é fruto da cabeça do indivíduo, não é fruto de um faniquito repentino que o sujeito tem, mas é uma obra coletiva de que vai muito tempo. Eles já sabem disso. Da direita ninguém sabe. E como ninguém sabe, todo mundo pergunta o que nós devemos fazer, qual é o que podemos fazer. Bom, o que tem que fazer, em primeiro lugar, entender o que aconteceu, entender como se formou esta hegemonia esquerdista no Brasil, quais são as suas bases internacionais, quais são as suas fontes de financiamento, quais são os seus fundamentos estratégicos, ideológicos, filosóficos, etc, etc, quais são os seus planos de longo prazo, quais são as suas contradições, quais são as suas dificuldades, quais são as suas incongruências, tá certo? Em suma, você tem que entender tudo o que está acontecendo. Agora, no Brasil, o pessoal da direita no Brasil, ninguém quer entender nada porque já acha que entende tudo, né? Você conversa com esse pessoal liberal, tá? Um tempo atrás tá todo mundo correndo na barriga, o comunismo acabou, agora entramos no. Agora é o neoliberalismo. Tá? E eu sempre achei que isso era uma besteira. Né? E quando eu escrevi, acho que 8 anos atrás, eu escrevi, falei, olha, o PT não chegou ao poder para fazer rodízio com outros partidos. O PT chegou lá para criar mudanças estruturais profundas que vão eternizá-lo no poder, ou pelo menos vão limitar o rodízio a partidos que são aliados, que têm a mesma ideologia, o mesmo espírito do PT. Na melhor das hipóteses, vai acontecer um rodízio de partido de esquerda. E vamos dizer, a concorrência normal de esquerda e direita nunca mais vai acontecer no Brasil, se depender do PT. Dito e feito, quer dizer, o partido que representava a direita, o DEM, onde tem tantos daqueles políticos que se acham espertos, maquiavélicos, astutíssimos, né? É, Outro dia fizeram uma reunião dizendo que o DEM está em vias de extinção. Claro, mas não foi por falta de aviso. Eu avisei que vocês iam acabar. Por quê?
um partido que não tem um perfil ideológico nítido, não tem uma personalidade que ele possa apresentar em público, pelo qual as pessoas possam reconhecer, como o PT sempre teve, ninguém pode negar que o PT tem um perfil muito definido. Um partido que ainda não tem uma identidade, ele não pode fazer alianças com ninguém porque ele se dissolve. Né? E o DEM, nos últimos anos, só tratou de viver de alianças com o PMDB, com o PSDB, né? E acaba sendo absorvido por esses partidos. Então, isso aí que eu estou mencionando são aspectos pequenos, menores, né? Dentro de um processo que é enormemente complexo.